Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu convido você para um tempo de louvor, para um tempo de celebração, para um tempo de culto ao Senhor. Vamos nos unir nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo santo, que é o de glorificar a Deus. A despeito de ainda não termos o privilégio de nos reunirmos, de nos ajuntarmos presencialmente no mesmo local, nós nos unimos no mesmo propósito, que é o de tributar ao Senhor toda a glória, todo o louvor. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Pai bendito, Pai santo, obrigado pela oportunidade de louvar o Senhor, de adorar o Senhor e de agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Receba, ó Deus bendito, nosso louvor e a nossa adoração nesse momento. O Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor é santo, o Senhor possui, ó Deus, qualidades, virtudes infinitas. E é por isso que nós nos prostramos diante do Senhor para o louvarmos, para o adorarmos. Receba a nossa adoração e ao mesmo tempo nos visita, ó Deus, com graça. Ó Deus, nos edifica, nos console. Nós imploramos essas bênçãos, essas dádivas ao Senhor nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a Escritura Sagrada, nós vamos ler nesse instante o Salmo 145. O Salmo 145 é um belo salmo da palavra de Deus e uma família muito querida aqui da nossa igreja fará a leitura dessa porção do Antigo Testamento, Salmo 145. Vamos ler. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que a gente aceitou o convite de compartilhar com vocês uma porção da palavra do livro santo para juntos, estudar um pouquinho dessa palavra que tanto nos engrandece. Mas antes disso, eu gostaria de comentar com os irmãos que eu estou com muita saudade de todos vocês, mas quero também que fique sabendo que todos os dias tenho orado por vocês, principalmente pelos enlutados, pelos enfermos, pelos idosos. Não esqueço de vocês todos os dias. E realmente estou com muita saudade de compartilhar o domingo de manhã com vocês, exaltar o nome do Senhor, mas infelizmente o momento é delicado. Então nós iremos iniciar então a leitura da palavra para aprendermos mais um pouco de Ti. Boa noite, irmãos, com muita saudade de todos. Vamos ler. A gente vai ler o Salmo 145, do 1 ao 21. Se os irmãos puderem acompanhar, por favor. Pode iniciar. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos
e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti espero os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Vamos orar, irmãos? Soberano e eterno Deus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de ler a Tua palavra, Senhor, e tentar entender o que o Senhor quer de nós, ó Pai. Muito obrigado por este privilégio que ainda temos, Senhor. E queremos nesse instante, em nome de Jesus, pedir ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a igreja, Senhor, todos que ali frequentam, sobre nossa cidade, Senhor, nosso país, e principalmente sobre os nossos governantes, nossos políticos, Senhor. Senhor Jesus, faça com que o Espírito Santo incomode os seus corações para que eles possam sentir o temor do Senhor e abrir e agir, Senhor, com justiça em relação a nós, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Abençoa, Senhor, todos os familiares das nossas igrejas, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Depois da leitura desse belíssimo e inspirador salmo da palavra de Deus, eu convido você para entoar nesse instante o hino 3 do Inário Novo Cântico. O título do hino é A Igreja em Adoração. Vamos bendizer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nesse instante, por meio desse belo hino do nosso inário. Vamos cantar. Ao teu louvor aqui, no dia
quero convidar você para, nesse instante, acompanhar a leitura de Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Epístola de Paulo endereçada aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Por favor, abra sua Bíblia aí onde você está. Nossa expectativa é de que você efetivamente interaja conosco, fazendo as leituras, entoando os cânticos, fazendo as orações. Vamos ler a Escritura, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. E aí vem a recomendação, ou melhor dizendo, o imperativo apostólico: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo, apóstolo, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, afirma nessa passagem que os cristãos devem desenvolver a salvação com temor e com tremor, ou seja, o cristão não fica estagnado espiritualmente falando. O cristão precisa crescer. Que o Senhor nos dê graça no sentido de crescermos, avançarmos espiritualmente. Todavia, você e eu sabemos bem que a nossa vida espiritual não é feita apenas de avanços. Eventualmente existem retrocessos. Muitas vezes a gente peca, fazendo aquilo que Deus não quer e que a nossa nova natureza em Cristo também não quer. Almejamos o bem, aquilo que é virtuoso, aquilo que é bonito, aquilo que é belo, aquilo que é espiritual, mas não raras vezes fazemos justamente o contrário, pecamos, desagradando a Deus. É hora de confessarmos nossos pecados ao Senhor, implorando a graça dele e implorando ainda que ele mesmo nos ajude e nos desenvolva para a sua própria glória. Feche seus olhos. Vamos ter nesse momento um tempo de oração silenciosa. Fale com o Senhor nesse momento. Vamos cantar? Em nome do Senhor Jesus. Esse é o título do cântico que vamos cantar nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não
Nesse momento do nosso culto, teremos o privilégio e a oportunidade de ouvirmos a exposição da palavra de Deus. É muito importante quando o crente recorre à Escritura para ouvir o próprio Deus. O cristão periodicamente, regularmente, comparece diante de Deus, implorando para que o Senhor fale com ele através da sua bendita e inspirada palavra. Hoje teremos o privilégio de ouvirmos a mensagem do Senhor através de uma meditação feita pelo pastor emérito da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí, nosso estimado irmão em Cristo, reverendo Wilson do Amaral Filho. Que o Senhor te abençoe nesse momento de refletir a respeito da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse momento de reflexão a respeito da palavra do Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do Senhor Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesta hora de culto ao Senhor, nesta hora de reflexão bíblica. Nós estamos alegres por estarmos juntos, certamente, e nós pedimos que Deus abençoe sua vida, sua casa, que Deus lhe dê sua graça constante, que Deus lhe conceda saúde, saúde física, saúde espiritual, que Deus lhe derrame sobre a sua vida e a da sua família as bênçãos que são necessárias para cada dia. Lembrando a todos nós que temos a cada dia que buscar a face do Senhor pedindo o pão de cada dia, porque certamente, antecipadamente, Deus está cuidando para que isto seja real em nosso viver. Deus sustente a todos. Eu quero convidar, então, a sua atenção para o texto que está no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 7. Capítulo 7, eu farei a leitura a partir do verso 36 até o final do capítulo. Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. E diz assim: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo.
ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos de abrir a Escritura com liberdade no nosso país, com liberdade na mídia, e ao mesmo tempo, ó Deus, examiná-la, refletir sobre ela e extrair dela coisas abençoadoras, lições abençoadoras para a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada família que está nos vendo. E nós pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a fim de que o teu nome seja glorificado nessa casa. Põe a tua paz sobre esta casa. Põe a tua saúde sobre esta casa. Concede, nosso Deus, as tuas misericórdias sobre a nossa cidade, nesta fase tão difícil, tão problemática da pandemia. Ao mesmo tempo, nosso Pai, abençoa as autoridades, tanto da cidade quanto do país, a fim de que saibam, ó Deus, tomar decisões sábias e assim glorificar o teu nome por meio do saneamento da população. Ó Deus, sê conosco agora quando olhamos para o texto bíblico e fala o nosso coração, segundo a tua misericórdia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, Lucas é um evangelista que tem, de fato, uma preocupação muito grande com as pessoas de poucos recursos, as mulheres, os escravos. Enfim, ele olha para a população carente com um olhar muito diferente dos demais evangelistas. Na verdade, ele é um médico e sempre a sua preocupação passa também pelo lado da aflição das pessoas. Eu quero lhe perguntar, o que há de comum nessa história que nós lemos, neste episódio da vida de Jesus? O que nós encontramos de comum é que Jesus vai à casa de Simão para jantar. E Simão deve ter uma lista de convidados que são seus amigos, seus próximos, e ali, de repente, no mesmo ambiente, na mesma sala, no mesmo local, onde as pessoas estão reclinadas à mesa com os pés afastados, como era o sistema oriental de participar da mesa, surge uma mulher, que provavelmente todos os convidados sabem quem é. Uma pessoa que é rotulada por Lucas ou que é qualificada por Lucas como pecadora. Isso quer dizer que ela tinha uma vida aliada a uma promiscuidade, a uma vida sexual ativa, naturalmente fora do casamento e talvez como até profissão. O fato é que entre um fariseu e uma mulher pecadora há uma distância enorme. E por que essa distância enorme? O fariseu não era necessariamente uma pessoa rica, mas era uma pessoa estudiosa da lei, e era uma pessoa cheia de ritos, cheia de princípios, cheia de decisões, ao ponto de esse procedimento ser até inconveniente para as demais pessoas de tão rígido. O fato é que, possivelmente, os amigos do fariseu também fossem como ele. Jesus está num lugar absolutamente estranho. Numa linguagem coloquial, nós poderíamos dizer que é um ambiente de saia justa.
tanto para Jesus, quanto para Simão, quanto para a mulher pecadora. Há inconvenientes de todas as partes. Mas esse episódio de Lucas acaba nos mostrando a maravilha da benignidade, do coração bom, da bênção de Deus, do amor de Jesus Cristo pelas pessoas. E isso pode nos ajudar muito no nosso cotidiano. Agora nós vamos falar de Simão e vamos deixar a nossa imaginação fluir. Em primeiro lugar, nós temos que recordar que Simão, então, é adepto do farisaísmo, e ele tem a lei de Moisés e ele tem a lei oral do povo judeu como a norma para a sua vida. Não come sem lavar as mãos, efetivamente cuida do sábado de uma maneira muito extravagante até. Todas as leis, os ritos de purificação ele pratica. Se nós quisermos ver um bom fariseu, nós vamos ver Paulo. E nós vamos perceber que é quase uma vida ascética. Entretanto, Jesus tem acusações muito sérias com os fariseus, com os doutores da lei, exatamente quando diz que eles atam fardos pesados sobre a vida dos outros, mas eles mesmos não carregam esses fardos. Jesus não recusou o convite de um fariseu. Jesus foi jantar com ele. E tomou lugar à mesa, como diz o texto. Quando a mulher entra no cenário, nós percebemos que Simão não reage, não demonstra, não procura bani-la da sua casa. Não há registro disso. O que há registro, efetivamente, é que quando ele vê a mulher se aproximando de Jesus e começando a chorar, ele vai para o seu íntimo e faz alguma coisa assim. Se Jesus soubesse a origem dessa mulher, então eu, Simão, poderia ver traços de que Jesus é um profeta, mas pelo jeito ele não é. Ou seja, há uma cortesia, vamos dizer assim, no convite a Jesus, talvez essa seja a motivação, uma cortesia de receber Jesus em casa, mas ao mesmo tempo não é uma cortesia do tipo que Zaqueu, por exemplo, acolheu. Em que Zaqueu acolheu Jesus em casa, mas ao mesmo tempo houve uma transformação nele. Não, era uma pesquisa. Quem é esse Jesus que se tornou tão popular? Eu quero saber o que ele pensa, eu quero saber o que ele fala, eu quero ver o que ele tem para oferecer. E o que parece que acontecia, e isso é suposição minha, é que era um encontro intelectual, era um encontro de curiosidade. É claro que Deus pode transformar a curiosidade em fé, mas, neste caso, tudo começou muito mal, porque Simão, acolheu Jesus, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que no seu íntimo ele julgava Jesus e não achava que Jesus fosse profeta. Não considerava Jesus como profeta. Jesus conhece o coração das pessoas. Ele conhece o meu, conhece o seu. Conhecia o de Simão. Então, sem falar mais nada, ele propôs a história de dois homens que deviam quantias diferentes. O texto bíblico fala que um devia uma dívida de vida inteira e o outro devia uma pequena quantia, uma pequena porção. Nenhum dos dois tinha recurso para pagar, o que significa que o senhor daqueles devedores necessitaria tomar uma atitude. E, na história de Jesus, o senhor daqueles dois devedores perdoou os dois. E Jesus pergunta: qual desses dois vai amar mais aquele senhor?
A resposta de Simão é lógica. É lógica, como um cientista. Ele diz assim: suponho, e é interessante isso, suponho que aquele a quem mais perdoou. Eu não quero arriscar uma resposta para não ser envergonhado na frente dos meus amigos, então eu vou dar uma alternativa, eu suponho. É claro que a lógica de Simão prevaleceu nesse momento. Ele não estava nem um pouco ligando essa história ao que viria depois. Ele simplesmente estava discutindo com Jesus uma questão ética. E nesse ponto, queridos irmãos, Jesus Cristo diz assim: Simão, você julgou bem. Quer dizer, Simão tinha uma capacidade para entender bem as realidades. Mas o que ele não esperava, é que o fato de ter convidado Jesus para jantar, o fato de estar ali numa reunião de amigos, não fazia dele um grande hospedeiro. E Jesus Cristo começou então a avaliar a falta de hospitalidade de Simão. Observem vocês que Jesus fala 3 coisas. Você não me deu água para os pés. Uma coisa habitual para o fariseu. Você não me deu ósculo, você não me tratou como pessoa próxima. Você também não me ungiu a cabeça com óleo. Não houve da sua parte um tratamento que dissesse que você quer ser meu amigo ou que você quer me tratar como amigo. O que houve foi meramente um convite para jantar no meio dos seus amigos e, efetivamente, o que nós temos aqui é que você me tratou como um estranho. Fique com isso na mente. Isso tudo provém da minha imaginação, mas fique com isso na mente. E agora vamos falar de uma mulher que é conhecida na cidade por ser prostituta. Quer dizer, na hora que os homens precisam de prazer, vão buscá-la, mas na hora que precisam de um ser humano, a rejeitam. Neste caso específico, o que nós temos aqui é que essa mulher soube que Jesus estava na casa de Simão. Jesus tinha se tornado uma figura muito popular e convidar a Jesus para jantar era sinal de eventual prestígio. Ainda não havia o tempo eventualmente em que Jesus seria duramente perseguido por todos os grupos. Mas o que nós percebemos aqui é que ela não tem medo de ir atrás de Jesus Cristo, muito embora esteja na casa de Simão. Ela entra na casa de Simão, ela não é barrada. E o estranho é que ela está levando um presente que lhe custou muito. Um vaso de alabastro com bálsamo. Queridos, parece que ela olha para Jesus como alguém muito importante que merece um presente caro. E então, quando Jesus compara o tratamento que Simão deu e que a mulher pecadora lhe deu, ele elenca os seguintes pontos. Desde que ela entrou aqui, ela chora. Eu acho que o choro da mulher, queridos irmãos, reflete muitas coisas. O que eu poderia dizer? Eu creio que quando uma pessoa chora diante de Jesus Cristo, ela não está satisfeita com a vida que tem. E nesse caso específico,
ela é descrita por Lucas como pecadora, ou seja, ela é devedora a Deus por seus pecados. Ela deve muito a Deus. Ela deve muito a Deus. A segunda coisa que me parece razoável pensar é que ela não está contente, absolutamente contente com a situação de vida que ela tem, com a situação pessoal, com a situação espiritual, com a situação de respeitabilidade perante a sociedade. Ela não tem o respeito da sociedade. Então ela vive uma vida, ainda que carregada dos prazeres, uma vida péssima, uma vida sofrida, uma vida amarga. E, queridos irmãos, o choro pode denotar um interesse por não querer mais viver aquilo, por dar um passo além, por mudar de direção, por ter uma atitude de arrependimento. E, finalmente, eu vejo aqui que ela, ao chegar perto de Jesus, ela não está ali meramente por conta da fama de Jesus, mas junto com o presente caro e com aquele constrangimento, aquele choro, que ela tenta eliminar com os cabelos, com os próprios cabelos, as lágrimas banhando os pés de Jesus e aquele cabelo tentando enxugar aquelas lágrimas. Fico imaginando o fato de que ela confia que Jesus Cristo pode fazer alguma coisa que a transforme. Eu vejo nesta atitude de choro, nesta atitude de constrangimento, de quebrantamento, a atitude de buscar ajuda, de considerar que Jesus Cristo é suficiente para resolver. Então eu vejo aqui no choro da mulher exatamente aquela fase da vida da gente em que o amor de Cristo nos constrange tanto que nós somos convidados a nos quebrantar diante do Senhor e pedir sua misericórdia. Cada pessoa que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador precisou ter um encontro dessa natureza com Ele. E Jesus Cristo parece que não se perturbou com uma mulher que era pecadora, chorando aos seus pés, enquanto o jantar estava ali em suspenso. As pessoas estavam olhando e as pessoas estavam imaginando o que aconteceria. Quando Jesus falou com Simão e lhe contou a história, nós percebemos, queridos irmãos, que ele fez a comparação entre Simão e a mulher pecadora. E em relação à mulher pecadora, eu queria falar 3 coisas. A primeira delas é que a mulher regava os pés de Jesus com lágrimas e as enxugava com os próprios cabelos. Parece uma coisa estranha para nós. Mas este é um ato de adoração. É um ato de quebrantamento. É um ato de rendição. É um ato de tristeza. É um ato de entrega. É um ato de súplica. É um ato de fervor. Quando olhamos para beijar os pés de Cristo, eu me lembro do Salmo de número 2, em que o salmista diz: beijai o Filho do Homem. É claro que uma coisa tem sentido que é diferente do texto daqui, de Lucas. Entretanto, beijar os pés de Cristo não há coisa mais humilhante que isto, que é justamente dizer: eu não sou nada. E a terceira coisa é ungir os pés de Cristo com bálsamo. A gente não sabe se essa mulher tinha posse ou não, mas o que a gente sabe é que para ela, ainda que à distância, Jesus tinha se tornado uma pessoa tão importante, tão querida, tão desejada, que ela não mediu os esforços de entregar uma dádiva para ele. Quando nós pensamos no que é que nós devemos entregar para Jesus Cristo, a coisa mais preciosa que a gente tem, sem dúvida, não é um pote de bálsamo.
Não é um vaso de alabastro com bálsamo, mas é a própria vida. É a própria vida. E pensando nesta mulher, ela ofereceu a sua vida e ao mesmo tempo enriqueceu a sua súplica com o que havia de precioso para a vida dela. Eu não tenho convicção de que ela usasse este bálsamo com outras pessoas, mas eu tenho convicção de que ela gastou o que tinha, talvez, para que esse bem fosse apresentado a Jesus Cristo. O que é que nós, então, podemos tirar daí? Que lições nós podemos tirar daí? Bom, primeira lição. Lucas faz questão no seu evangelho de dizer que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Simão não parece ser uma pessoa que está perdida. Simão se sente confortável com a sua crença, com a sua fé, com o seu jeito de ser, com a sua lógica. Simão quer conhecer a Jesus por curiosidade, debater com ele determinadas coisas, quer se colocar em mesmo plano que Jesus, enquanto que a mulher sabe que não tem direito algum. Ela não pronuncia palavra alguma, mas todas as suas atitudes me dizem a todos nós que ela estava dizendo: Senhor, eu preciso de ti. E a resposta que nós encontramos no texto, queridos irmãos, é outra coisa que me impressiona muito. Se Lucas tem o objetivo de dizer, pelo evangelho todo, que o Senhor veio buscar e salvar o que havia se perdido, esta mulher foi achada. Esta mulher foi achada. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo afirmou que a vida desta pessoa, tão mal falada, agora seria outra. O seu passado de sofrimento, de dor, de angústia, o seu sofrimento de lassidão, o seu sofrimento de uma vida absolutamente contrária às Escrituras, estava sendo, naquele momento, perdoada. Ela estava sendo perdoada pelo Filho de Deus. Não existe palavra mais consoladora do que esta. Jesus diz: perdoados são os teus pecados. E é quase como se dissesse: olhe, este momento que você está vivendo deve agora lançar para você novos olhares, novos rumos, novos horizontes. Você vai andar comigo, você vai conhecer o amor de Deus, você vai conhecer a vida que Deus tem para os seus filhos. Então, perdoados estão ou são os teus pecados. É claro que houve o burburinho na sala: quem é este para perdoar pecados? Vocês pensam que Jesus se preocupou em respondê-los? Não, Jesus Cristo despediu a mulher dizendo: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu espero que você já tenha tido esse momento na vida. Aliás, de muitos crentes aqui de nossa igreja, eu tenho a convicção de que isso já aconteceu, e alguns há muito tempo. Jesus Cristo, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Mas eu queria convidar você que, porventura, ainda se comporta como Simão, pensando em olhar para Jesus intelectualmente, pensando em ter um diálogo com Jesus, a fim de justificar as suas próprias atitudes. Eu queria convidar você a se tornar, a parecer, a se comportar como uma mulher pecadora, que, esperando alguma coisa de Jesus, não lhe contou nada a respeito da sua vida, simplesmente chorou, beijou, derramou o bálsamo sobre os pés de Jesus, mas recebeu de Jesus a graça do perdão.
E é o que Jesus oferece ainda hoje para todo aquele que confessa que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar. Há uma coisa interessante que eu quero terminar aqui. Simão recebeu Jesus uma vez só na sua casa para jantar. Nós não sabemos o que aconteceu com Simão depois. Mas nós cremos no relato das Escrituras e cremos que aquela mulher recebeu Jesus Cristo no coração, não na sua casa, mas no coração. E ao recebê-lo no coração, ela passou a ter uma vida de comunhão com Deus para sempre. Que este seja o nosso caso. Que nós possamos ver a benignidade do Senhor, que não se importou com quem estava na sala, com quem estava no ambiente, mas se importou em fazer a sua obra, que é perdoar pecadores arrependidos e dar a eles a salvação eterna. Que Deus nos abençoe. Depois de ouvirmos essa palavra que certamente falou ao nosso coração, convido você para entoar o cântico que diz: o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Vamos cantar e exaltar o nome de Jesus, nosso Salvador, nossa esperança, através desse cântico congregacional. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus. De forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina assim nos céus, e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Jesus
voltará. Pai querido, nós te louvamos porque nessa noite nós comparecemos diante do Senhor para te cultuar e para te bendizer. Obrigado a Deus pela tua graça, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós não merecemos nada disso, reconhecemos isso. No entanto, ainda comparecemos diante de ti, implorando por mais graça e por mais misericórdia, especialmente misericórdia sobre o nosso país, sobre o nosso estado e sobre a nossa cidade. Imploramos, ó Deus, para que a doença seja vencida. Imploramos, ó Deus, para que as pessoas sejam abençoadas. Imploramos, ó Deus, a tua graça no sentido de que a economia seja fortalecida. Ó Deus, que a política, ó Deus, seja menos violenta e menos suja. Ó Pai, abençoa a nossa vida e, ó Deus, que a gente experimente, pela graça do Senhor, dias melhores. Fortaleça a nossa vida, aumenta a nossa fé em Ti e pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos proteja e nos guarde. Receba a nossa adoração e nosso louvor nessa noite, a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com você, comigo, com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.